no dia a dia mesmo, a terceirização, que a gente está tratando nessa aula aqui, ela tem outros nomes, né? É um pregão, é uma PPP, é uma concessão, são as modalidades de licitação e também os auxiliares, e entre outras também, em outras leis, que são utilizadas pela administração pública, pelos municípios, para contratar serviços de terceiros, né? E aqui eu trago um conceito do Celso Antônio Bandeira de Mello, né, histórico, né, nosso doutrinador histórico, que fala aqui basicamente que a terceirização significa passar para particular tarefa que vinham sendo desempenhadas pelo Estado, né? Por isso que esse rótulo abriga os mais distintos instrumentos jurídicos, né? Que daí, como eu falei para vocês, a concessão, permissão, delegação, contrato, prestação de serviço, né? Então, assim, quando a gente fala de terceirização, isso é interessante também. Se eu falo assim, vamos terceirização do serviço público, eu não estou dando a mínima ideia para vocês, não estou transmitindo para vocês aquilo que está acontecendo de fato, né? Se eu estou dizendo que eu estou contratando alguém para fazer alguma coisa, é extremamente genérico, né? E é realmente esse o objetivo, é ser genérico, porque dentro da terceirização existem diversos instrumentos jurídicos. Aqui a gente vai falar um pouquinho de pregão, a gente vai falar um pouquinho de concessão, a gente vai falar um pouquinho de concorrência, a gente vai falar um pouquinho de diversos momentos dos instrumentos jurídicos da lei de licitações, né? Então, quanto mais genérico, melhor para a gente conseguir, em cada caso, aprofundar de acordo com o tema, né? Então, quando alguém fala em terceirização, ele realmente não está dando a mínima ideia do que ele está falando. Basicamente, vamos contratar, vamos terceirizar. A mesma coisa, extremamente genérico. A gente não fala o que, não fala como e nem quando, né? Resumindo. Então, é isso que o Celso Bandeira está falando aqui, né? E aí, a identificação de um regime jurídico incidente sobre a espécie cogitada é quando você começa a especificar aquilo que você está fazendo. Não, eu vou terceirizar o serviço público através de um pregão, porque é um serviço comum, né? Um pregão eletrônico, que vai ser realizado, cuja data de julgamento vai ser num dia tal, né? Com valor de referência é esse aqui. Então aí você já começa a entrar dentro dos assuntos, né? Começa a dar mais detalhes de como você vai proceder com essa terceirização, certo? Então, essa é a ideia que eu queria passar para vocês. O conceito de terceirização é bem genérico, e para que ele ocorra, aí a gente precisa usar os instrumentos jurídicos que são disponibilizados pela lei, certo? E assim, licitação, gente, quem acha que licitação está só na lei de licitações, tudo bem, nos municípios até essa realidade é mais latente, né? Embora o próprio pregão, por exemplo, está fora da lei de licitações, né? Na nova lei está dentro, mas na antiga está fora. Só que existem muitas licitações que estão fora realmente da lei de licitações e fora das leis que a gente costuma usar, né? O RDC está vindo aí com muita força, né, para alguns casos de obras, né? É um assunto bem interessante, que está um assunto do momento na área de obras públicas, né? Nos fóruns por aí por fora. Temos também a modalidade de licitação prevista no marco legal das startups, né? E algumas leis e decretos regulamentados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, quando a gente fala de pesquisa, né? Tem bastante coisa interessante aí rolando de licitação fora da própria lei de licitações especificamente, né? Pena que não são assuntos tão difundidos, tão trazidos, porque eles trazem bastante inovação, tecnologia e pesquisa, né, para a administração pública. Eu sei que nos municípios é uma realidade um pouquinho mais diferente, né, mas, de modo geral, seria interessante a gente democratizar esse assunto também. Então, visto o conceito, a pergunta, né, por que terceirizar? Né? Engraçado, porque ainda assim, obviamente que isso é uma opinião pessoal, né, já não é uma opinião jurídica, mas ainda existem muitas pessoas que acham que o Estado tem que fazer tudo, e tem que fazer tudo ele mesmo, né? E ele, por exemplo, município de tal, eu preciso contratar servidor para fazer tudo, servidor para ser motorista, servidor para fazer limpeza
dentro da minha prefeitura, né? Servidor para tocar um hospital municipal, né? E o que acontece? A gente sabe que isso é complicado porque a gente tem limite de pessoal, não tem? Então, você contrata lá servidores para médicos, enfermeiros, faz o concurso, né? Contrata servidores fazendo concurso para ser médico, enfermeiro, recepcionista, motorista, etc. O limite de pessoal vai aumentando. Chega uma hora que você está por aqui, né? Além disso, por exemplo, quando a gente fala de um hospital municipal, né? Poxa, administrar um hospital é muito complexo, né? E quando a gente fala do município, por exemplo, a gente está falando que o município vai ter que licitar para comprar diversos produtos e serviços, né, para aquele hospital. E aí a gente tem um tempo da licitação, uma certa morosidade, né, a gente tem uma certa burocracia, que quando isso é feito pelo privado, por exemplo, né, hoje é muito difundido, né, as organizações sociais, né, que administram hospitais públicos, isso é bem comum, é uma espécie de, entre aspas, de concessão, né, desse serviço. Quando você coloca um privado para fazer esse serviço, você não se incomoda com nada disso. Você não tem que pagar, não tem que fazer concurso para contratar servidor, você não tem que fazer licitação para ficar comprando remédio, e pelo menos para o hospital, né? Remédio e balcão e mesa terapêutica, enfim, uma série de produtos e serviços que um hospital gera, né? Não precisa se preocupar com isso. E você desafoga o quê? Desafoga lá a tua Secretaria de Finanças, você desafoga o pessoal da contabilidade com os empenhos, os pagamentos, etc., né? Desafoga a Procuradoria, né, de emissão de parecer, licitação e tal, a Secretaria de Administração e até mesmo o próprio controle interno, né? Você imagina a quantidade de licitação, quantidade de documento, instrumento jurídico que não é gerado para você manter um hospital, por exemplo, né? Eu estou usando o hospital como exemplo, mas isso pode se aplicar a qualquer outra estrutura ou outra área, né, que exista a possibilidade de uma terceirização, certo?